sou contigo. Esquece Moisés, porque se tu ficar pegado em Moisés ainda, tu não vai alcançar o que eu prometi para tu, e te levantei como líder e pescador. Tu não pode mais ficar olhando para Moisés. Moisés já passou o tempo dele, agora é contigo. Então, te levanta, para de chorar, porque muitas vezes é assim, meus irmãos. Nós podemos entender aqui nesse livro, lamentar o que passou, meus irmãos, só impede nosso crescimento. Lamentar o que passou só impede nosso crescimento. Porque muitas vezes é assim, Deus está confirmando, Deus está levantando você como líder da sua casa, como líder desse mundo, e muitas vezes você diz, não consigo, porque eu tive a referência, mas Senhor Jesus está dizendo aqui para ele, não, a tua referência já passou, agora a referência vai ser tu, Senhor. Então te levanta e imagine, porque se tu ficar pegado ao passado, que é o Moisés, tu não vai conseguir. Então é isso, meus irmãos, se nós ficarmos pegados ao passado, só impede nosso crescimento, porque Jesus ele tem algo maravilhoso, algo maravilhoso na nossa vida. Mas se nós ficar pegados ao passado, nós não vamos adiante. Nós ficar olhando para trás, nós não vamos adiante. Isso que ele está falando. Deixa Moisés para trás, agora sou eu contigo. Porque nós vemos, meus irmãos, em Filipenses, que o apóstolo Paulo diz, no capítulo 3, verso 3, ele diz: irmão, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando as que estão diante de mim. Então nós vemos, irmão, o grande ensinamento que o apóstolo Paulo estava falando para os irmãos aqui em Filipe, falando para ele: eu não alcancei, eu não julgo que já alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficaram para trás. Porque indo para frente. Então muitas vezes é isso, meus irmãos. Isso vai nos impedir, porque muitas vezes Deus está confirmando, Deus está levantando, e muitas vezes nós ficamos, não, agora eu não consigo não, mas Jesus disse aqui para ele, que estava com ele, por onde ele andares. Então Jesus estava com ele, então passa esse caminho. Então nós vemos, irmão, que a primeira coisa que aconteceu, que Josué e aquele povo passou o Rio Jordão. Eles passaram o Rio Jordão, porque o Senhor estava com ele. Diz para ele não ter medo, porque muitas vezes é assim, irmão. As dificuldades, as tempestades, elas vêm para nos botar medo, para nós não alcançar aquilo que Deus prometeu. Então nós vemos aqui, nós temos que deixar para trás. E nós vemos aqui, meus irmãos, no verso, glória a Deus, aleluia, no verso 3, no verso 4 e 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Então Jesus estava falando para ele: Josué, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Assim que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Então, meus irmãos, o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra. Quando Ele chama, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel. Porque Ele estava falando aqui, ó: ninguém pode resistir todo o dia da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós olhamos e nós dizemos assim: o Senhor Jesus não está comigo, mas Ele está. Não importa o que está acontecendo, o Senhor Jesus Ele está conosco. Porque nós vemos, meus irmãos, lá em Isaías 55, 11, que diz: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Então nós vemos aqui, meus irmãos, o grande ensinamento do profeta Isaías, que ele está falando que o Senhor Jesus disse: também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará
Então, isso que Jesus está falando para Josué. Josué, as palavras que estão saindo da minha boca, que está indo até você, ela não vai voltar vazia. Porque quando ela vai, ela faz, e não volta vazia. Ela vai, ela entra e ela faz a obra. É isso que Jesus está falando para Josué. É isso, meus irmãos, que o Senhor Jesus fala para nós, fala para você essa noite. Confie nele, que a palavra dele, na sua vida, ela não vai vazia. Ela vai e ela vai fazer a obra. Então, meus irmãos, nós vemos aqui. E no verso 6 do 7 fala: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra, que jurei a seus pais que lhe daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde que andares. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, ele está falando para ele, ele ser o quê? Esforçar. Ele se esforçar e ter bom ânimo. Mas muitas vezes nós sabemos, irmão, que mesmo quando Deus levanta, Deus confirma, muitas vezes nós chegamos e nós vamos alcançar. Não tenho força, mas ele diz melhor. Essa força não vem de ti. E tu não tem força. Eu sei que tu não tem força. Eu sei que tu tem limite. Eu sei que tu é ser humano. Mas eu estou contigo. Então a força, quem vai te dar para tu é eu. Então é isso, meus irmãos, que Jesus fala. A força que nos dá para nós é Jesus. É Jesus que nos dá a força. Porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Era isso que eles estavam aqui falando para Moisés também. Para Moisés confiar nele. Para Moisés ser corajoso. Tem estudado de fazer conforme toda a lei. Porque a lei, meus irmãos, naquele tempo era a lei. Que Moisés tinha subido para o monte e Jesus tinha escrevido nas tábuas e ele tinha dado para aquele povo. Naquele tempo era a lei. E aquele povo tinha o quê? De seguir a lei. Então ele disse, ordenou, dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para prudentemente te conduza por onde quer que andares. Então, meus irmãos, naquele tempo era a lei. Hoje em dia para nós é aqui a Bíblia, a palavra. Ela vai nos conduzir. Ela vai nos conduzir. Como ele disse, não vai desviar, porque essa daqui, meus irmãos, não tem como nós desviar. Porque muitos podem dizer, eu estou desviado, mas essa palavra aqui, se nós se atentar, se nós se apegar a ela, nós não vamos se desviar. Porque ele está dizendo, Josué, a direção de tu e esse povo está na lei. Está contigo tudo aí que Moisés deixou. Então, prudentemente vai te conduzir por onde quer que andares, se tu atentar para essa palavra. Para onde tu andar, essa palavra vai te conduzir. Porque essa palavra é a verdade, essa é a lei, porque naquele tempo era a lei. E hoje para nós, nós sabemos que é a Bíblia. É a Bíblia que conduz tudo que nós temos que fazer. Então nós vemos, irmão, que no hoje ele disse, não te afaste da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto ele está escrito, nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então nós vemos, irmão, ele está falando dele, que o que? Que ele não se afaste da boca dele. Que é o quê? Que Moisés, como Jesus chamou ele, um grande líder, então ele tinha que ensinar o povo. Porque o verdadeiro líder, ele ensina ao povo como deve andar. Então ele estava falando para ele, não se afaste da tua boca o livro dessa lei. Medita nela de dia e de noite, para ter cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que Josué,
ele tinha responsabilidade. Como líder daquele povo, ele tinha responsabilidade de ensinar a palavra para todos.